Abram a palavra de Deus para o livro de João, João capítulo 3, por favor. Olha, às quartas-feiras nós estamos nos encontrando aqui e o nosso culto é bastante descontraído, viu? Você pode vir, participar do culto, fazer perguntas, interagir comigo. Depois do culto nós temos sempre um bolo, um chá, um refrigerante. E mesmo durante o culto, você pode fazer perguntas e participar também. Tem sido muito bom. Muito bem, veja o versículo 30. Vamos ler juntos? João 3, verso 30. O versículo 30 diz, todos juntos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, é necessário para resolver todos os problemas de uma igreja, de uma família, é necessário que Cristo cresça e que eu e você diminuamos. Você sabia que a razão número 1 dos nossos problemas é que nós estamos crescendo mais que o próprio Cristo em nossas vidas? João disse, é necessário. A lição mais importante na vida de João o Batista foi esta: Cristo é tudo em nós e nós não somos nada sem Ele. O crente, então, ele não precisa de autoestima. O crente precisa é de gratidão. A palavra que João usou, diminua, significa crescer menos. João não disse que você e eu não podemos crescer, mas ele disse não podemos crescer mais que Cristo. Na igreja, no lar, no trabalho, na nossa vida pessoal, nós não podemos crescer mais que o próprio Salvador. Visitei uma casa, uma família, onde havia vários tipos de problemas, todos pequenos, mas como eram muitos, estavam fugindo ao controle da família, do casal, dos pais, dos filhos. A esposa, então, desesperada, perguntou: e aí, pastor, há solução para a minha família? Eu disse: a única solução é crescimento espiritual. A família está demais dentro desta casa e Jesus Cristo está de menos. Se inverter esta situação, todos esses problemas serão sanados. João Batista, ele foi um homem muito especial, eu diria, humanamente falando, mais do que qualquer um de nós aqui nesta manhã. A Bíblia ensina que ele teve um nascimento diferenciado. Ele foi anunciado, pré-anunciado, antes mesmo da gravidez de sua mãe. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quantos aqui foram cheios do Espírito Santo desde o ventre? E, finalmente, ele foi profetizado no Velho Testamento. Portanto, não se tratava de uma pessoa qualquer, não se tratava de um homem comum, mas de um personagem muito importante da Bíblia. Porém, quando Jesus apareceu em cena, o que aconteceu? João Batista sumiu de cena. Quando Jesus Cristo aparece em cena, você também e eu também temos que desaparecer da cena. Foi exatamente o que aconteceu com João. Ele deixou de ser o foco das atenções. Aí, os seus discípulos, que eram amigos, que eram companheiros, sentiram ciúmes por ele, se condoeram por ele e foram reclamar com o que estava acontecendo. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, quem? Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Em outras palavras, ele está tomando o seu lugar. Agora as pessoas, ao invés de vir a você, estão indo a ele, e ele está batizando mais do que você jamais batizou. Mas veja a resposta, a reação de João: vós mesmos me sois testemunhas de que disse,
Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Em outras palavras, quem sou eu para reclamar do que está acontecendo? Eu não sou Cristo, eu não sou Filho de Deus, eu não sou Deus. Você sabia que a maioria dos problemas de uma igreja acontece porque os crentes não aceitam perder, como João Batista perdeu? Então veja comigo nesta manhã o que significa diminuir-se em relação a Cristo. Primeiro ensinamento: ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. Por que João não se sentiu ferido quando Jesus Cristo tomou posse de tudo que ele, João, havia construído? Irmãos, Jesus não começou do zero, já havia um alicerce, já havia uma fundação quando ele deu início ao ministério. A maioria dos discípulos de Cristo veio tudo de João Batista, já haviam sido preparados, já haviam sido maleados pela pregação, pelo ensinamento de João. Jesus não começou do zero, mas ele já começou com um alicerce, que não era dele, mas de João Batista. Mas por que então João não se sentiu ferido quando chegou uma outra pessoa e tomou posse do que era dele? A resposta é simples: João não tinha orgulho para se sentir ferido. E só se sente ferido quem tem orgulho, quem se acha importante. Por isso é importante ser vazio de si mesmo. Lá no Velho Testamento, Ziba, ele era um homem muito sagaz, e ele chegou para o rei Davi e disse: Rei Davi, o seu amigo Mefibosete, ele o traiu e ficou do lado do inimigo. Mas, irmãos, Davi estava tão vazio naquela hora, tão diminuído, que ele nem se importou com aquela notícia. Mais tarde, perdoou Mefibosete, e os dois voltaram a ter a mesma amizade de antes. Sabe o que precisa acontecer comigo? Sabe o que precisa acontecer com você? Nós precisamos nos sentir diminuídos. Nós não podemos ter orgulho, porque é orgulho que nos faz sentir feridos. Então, quando o diabo lançou aquele dardo inflamado no peito de João Batista, sabe o que saiu de lá? Saiu Jesus Cristo, pois não tinha mais nada além de Jesus Cristo dentro daquele coração. Portanto, este é o nosso primeiro compromisso: ser cheio de Cristo, vazio de nós mesmos. Eu e a minha esposa estamos casados há 25 anos. E eu vou dizer algo para vocês que eu sempre digo para a minha igreja. Lá em Goiânia, nossa igreja em Londrina, nossa igreja em Aparecida de Goiânia, nossa igreja lá no Jardim Novo Mundo, também na cidade de Goiânia. São 4 igrejas e essa aqui é a 5ª. Amém, irmãos? Eu e ela nunca brigamos. 25 anos de casados, está aqui a Rochelle, nossa filha mais velha. Eu e a dona Raquel nunca brigamos. Isso não quer dizer que eu nunca a irritei ou que nós nunca discordamos. Isso quer dizer que nós nunca brigamos, nunca alteramos a voz, nunca maltratamos um ao outro, nunca desrespeitamos um ao outro e certamente nunca fomos para a cama brigados ou em discórdia. Pastor Rômulo, como que isso é possível? É possível se você não tiver orgulho, porque se você não tiver orgulho, você nunca vai se sentir ferido. Nós nos sentimos feridos por causa de um pecado que se chama orgulho. Eu e dona Raquel não somos perfeitos, mas nós decidimos, antes do nosso casamento, que nós iríamos seguir a palavra de Deus. Portanto, ser cheio de Cristo é ser vazio de si mesmo. E de acordo com a Bíblia, você já sabe disso, há 2 tipos de crentes: o crente carnal e o crente espiritual. Ora nós somos um, ora nós somos os 2. É ou não é verdade? Ora eu sou um crente carnal, ora eu sou um crente espiritual,
ninguém consegue ser espiritual 100% do tempo. Veja que o próprio apóstolo Paulo falou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem falou isso? O apóstolo dos apóstolos. Nem sempre ele conseguia ser espiritual. Então o crente carnal é aquela pessoa que não pensa nos valores celestiais, não pensa nos valores espirituais. Ela resolve todos os seus problemas de acordo com os valores humanos. Por exemplo, ela se lembra de como os pais resolviam os problemas e imita os pais. Ela se lembra de como ela brigava com os irmãos e então ela pega toda aquela bagagem humana e usa agora para a sua nova família, para o seu novo lar. Isso é carnalidade. Pastor, o que é espiritualidade? É você abandonar todo o jeito humano e passar a seguir o jeito de Deus. João Batista, ele tinha o céu no coração. Se ele tivesse o mundo, ele teria sentido inveja. Ele teria sentido ciúmes. Por isso ele disse no verso 29, você está com a Bíblia aberta no verso 29? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Em outras palavras, eu me alegro que Cristo esteja crescendo aos olhos dos meus discípulos. Eu me alegro que Cristo esteja atraindo mais seguidores do que eu jamais consegui atrair. Eu me alegro com o sucesso de Jesus Cristo. Quantos de vocês se alegram com o sucesso de outras pessoas? Quantos de vocês se alegram de ver um irmão chegando na igreja, estacionando ali um carro 0 quilômetro? Quantos de vocês se alegram de saber que o irmão foi promovido no trabalho ou que adquiriu uma casa nova? Quantos de vocês se alegram quando ficam sabendo que o exame do irmão deu negativo? É muito importante que você se alegre com a alegria dos outros. E ao mesmo tempo, é importante que você chore com a tristeza dos outros. É importante, então, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É para isso que Deus nos salvou, é para isso que Deus nos tirou deste mundo. Eu me lembro de um rapaz que foi maltratado, desprezado e humilhado por uma família da sua própria igreja. Ele resolveu que sairia daquela igreja, pois ele não podia conviver com aquelas pessoas que o maltrataram tanto. Mas o pastor lhe fez uma única pergunta: jovem, o que faria Jesus em seu lugar? Sairia da igreja ou perdoaria a ofensa e os ofensores? Pergunta simples, porém pergunta-chave. O jovem disse: perdoaria, pastor, e ainda esqueceria, pastor, a ofensa. Então, jovem, faça o mesmo. E o jovem fez. Amém, irmãos? E o jovem fez. Portanto, nós temos que nos diminuir para que Cristo possa crescer. Sabe, eu sempre digo para as pessoas que nós, seres humanos, somos muito parecidos. Nós somos praticamente iguais. Sabe qual é a única diferença entre nós? Detalhes. Nós somos diferentes nos detalhes. Nós não somos diferentes no principal, mas só nos detalhes. Então, se eu quero fazer diferença neste mundo, eu tenho que atentar para os detalhes. É como eu reajo, é como eu respondo, é como eu decido, é como eu falo, é como eu me expresso. Todas essas questões que são pequenas é que vão me diferenciar das outras pessoas e vão glorificar Deus na minha vida. Portanto, é importante ser cheio de Cristo, vazio de si mesmo.
Agora, humanamente falando, não foi justo o que fizeram com João, gente. João perdeu o ministério para Jesus, João perdeu os seus discípulos para Jesus e, para piorar, foi preso, levado para o cárcere e decapitado. Isso é justo? Não, não é justo. Mas não estamos aqui para termos justiça. Estamos aqui para glorificar a Deus. João disse, o homem, no verso 27, não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Portanto, meu amado, minha amada, nós, tudo que temos e tudo que somos é pela graça de Deus. Mas o crente carnal, ele acha que o que está acontecendo com ele é injustiça, é perseguição, e por isso há tantos problemas no lar e principalmente dentro das igrejas. E o segundo tipo de crente é o crente espiritual. No mesmo dia, eu consigo ser carnal e espiritual. Mas veja, o espiritual é aquele que pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele pensa em termos de eternidade e não em termos de brevidade. É aquele que resolve todos os seus problemas de acordo com os princípios bíblicos, perspectivas divinas e não humanas. João Batista, por exemplo, ele teve uma reação espiritual quando percebeu que Jesus estava sobressaindo-se a ele. O que ele fez não foi humano. Humanamente, ele teria chutado o balde. Humanamente, ele teria corrido atrás de Jesus e teria dito, não roube os meus discípulos. Vá conquistar os seus próprios discípulos. Humanamente, essa teria sido a reação de João. Mas ele não agiu humanamente, ele agiu espiritualmente. Eu me lembro de um fazendeiro crente. Ele tinha uma lavoura e o seu vizinho tinha uma criação de gado. E havia uma cerca separando a terra dos dois. Mas o seu vizinho não se importava com o buraco que havia na cerca. E sempre uma das vacas do vizinho invadia a lavoura deste fazendeiro crente e destruía sua lavoura. Um dia ele pegou aquela vaca, levou para o seu vizinho pela 10ª vez. E ele estava pronto para dizer umas poucas e boas. E realmente ele chegou para o seu vizinho e disse, olha, da próxima vez que uma das suas vacas for destruir a minha lavoura, eu vou. O outro vizinho perguntou, eu vou fazer o quê? Eu vou trazê-la novamente para você, meu amigo. Você viu só? Ele escolheu a opção espiritual ao tratar daquele problema. O que significa diminuir em relação a Cristo? Ser cheio dele e vazio de si mesmo. Agora, quantos concordam comigo? Que a grande maioria, se não todos os nossos problemas, é resultado de fazermos exatamente o contrário. Cheios de nós e vazios dele. É verdade. Podemos admitir isso. Cheios de nós e vazios dele. Em segundo lugar, é importante que ele cresça e que eu diminua, significa cumprir a vontade de Deus e não a nossa vontade. Verso 28, João disse, vós mesmos, lembra, quem são esses? Os portadores de más notícias. Ei, João, aquele lá, chamado Cristo, ele está tomando o seu lugar. Ele está roubando os seus discípulos. Ele está batizando mais que você. João virou para eles e disse, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou ele, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Goste ou não, a vontade de Deus é que Cristo realmente cresça e nós diminuamos.
A Bíblia ensina que o crente é um vaso quebrado e Jesus Cristo é o nosso oleiro. Sabe qual é a primeira vontade de Deus? Primeira de todas, e eu diria até em ordem de importância, que você diminua. Que você diminua. João disse, é necessário. Quer dizer, não se trata de uma opção, mas de uma obrigação. E eu já percebi que quanto mais me importo comigo mesmo, menos me importo com ele e menos me importo com pessoas. Já ouvi pessoas dizendo, eu não estou na igreja para ser humilhado, para ser desprezado. Mas eu tenho uma má notícia para lhe dar. A igreja é o local que Deus escolheu para nos diminuir e para crescer Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não importa o local, se for necessário ser humilhado e desprezado, que sejamos, mas que não sejamos desprezados por causa do pecado. Pedro disse, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Os momentos que eu mais cresci como homem, que eu mais cresci como pai, e certamente mais cresci como crente, foram os momentos de humilhação, foram os momentos de provações, foram os momentos de privações. Pedro mesmo, ele começou no discipulado querendo ser chefe da turma. Ele queria ser o maioral, ele queria ser o líder. Ele foi repreendido por Jesus publicamente, pelo menos 2 vezes que eu me lembre. E mais tarde, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, publicamente também, porque Pedro, ele queria ser importante aos seus próprios olhos. Mas agora eu lhe digo, Pedro, depois que foi diminuído, ele fez muito mais por Deus e pelo reino de Deus do que quando ele se achava importante. Eu disse isso na quarta-feira para vocês e repito, os momentos que Deus mais abençoou a minha vida e o nosso ministério foram momentos de perseguição. Eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer, mas é incrível. Parece que quanto mais o inimigo ataca, quanto mais oposição, mais bênçãos de Deus. Mais bênçãos de Deus. Eu conheço um casal que não aceitava ser diminuído. Eles criticavam demais, porém, quando eram criticados, não aceitavam. Eles resolveram sair da igreja, sair por cima. 16 anos mais tarde, o filhinho que era recém-nascido se tornara usuário de drogas e traficante. Eu digo, hoje você e eu podemos sair por cima, mas amanhã a derrota é certa. Por isso, o caminho da vitória, diminua e deixa Cristo ser exaltado. Felipe, ele é um jovem senhor da nossa igreja, toca o piano, que é uma maravilha. Mas quando ele era jovenzinho, 18 anos de idade, trabalhava numa loja, vendedor. E uma peça que ele vendeu para alguém devia estar estragada. E esse freguês endemoniado, eu não tenho outra palavra para descrevê-lo, voltou com a peça estragada, exigiu que o Felipe a trocasse. Felipe não podia trocá-la, havia todo um protocolo a ser seguido. E o freguês, enfurecido, deu um tapa bem forte no rosto do Felipe. Felipe caiu para trás. Felipe se levantou, pegou as 2 mãos, colocou atrás e ficou segurando as mãos atrás para ter certeza que, como crente em Jesus Cristo, ele não iria revidar. Para ter certeza que, como crente em Jesus Cristo, ele não iria agir na carne. Eu não estou falando de um homem de 40, 50 anos de idade, que já viveu muito e aprendeu a se controlar. Eu estou falando de um menino, de um jovem, de 18 anos de idade, que se diminuiu para que Cristo pudesse ser exaltado. Todos na empresa ficaram admirados do testemunho daquele menino. Eu não disse que nós somos todos iguais, mas que a diferença está nos detalhes?
É importante que Cristo seja exaltado em toda situação de nossas vidas. Deus quer que você diminua, nem que para isso Ele tenha que usar os seus próprios irmãos em Cristo. E às vezes Ele usa. Agora, Deus só pode usar homens e mulheres diminuídos. Nunca vi Deus usando homens e mulheres engrandecidos. A vida cristã não é um lugar de direitos, mas de deveres. Não é lugar de vingança, mas de perdão. Não é lugar de glória, mas de humilhação. Ah, se me contassem isso antes, eu não teria me convertido. Tarde demais. Bem-vindo à vida cristã. Em segundo, a vontade de Deus é que você diminua, então a vontade de Deus é que Jesus Cristo cresça. Este deveria ser também a nossa vontade, o nosso desejo, que Jesus seja exaltado. Um irmão começou a falar muito bem do pastor, a exaltar o pastor. E o pastor disse: irmão, se você me ama, pare com isso. Exalte a Cristo, olhe para Cristo, porque se eu roubar o lugar dele, estarei perdido. Quando você sair da igreja, que você se lembre apenas da pregação, mas não se lembre do pregador. Essa posição, irmãos, eu sei, ela é contrária ao mundo. O mundo quer a preeminência, o mundo quer a primazia, mas na vida cristã, o primeiro lugar é de Jesus Cristo. Recentemente, eu estive no velório de uma senhora que já não estava na nossa igreja há muitos anos. Há muitos anos. Fui ao velório daquela irmã e dentro do carro, a minha esposa perguntou: você não vai entrar no velório com a Bíblia? Eu disse: não. Se eu entrar com a Bíblia, eu vou estar dando a impressão que eu quero falar, que eu quero pregar, que eu quero realizar o culto fúnebre desta senhora, que uma vez foi membro da nossa igreja. Não, eu não quero dar essa impressão. Entrei no funeral e, graças a Deus, não entrei com a Bíblia. Havia um outro pastor responsável por fazer o culto, por fazer a celebração. Lembra do que Jesus ensinou? Quando nós entramos dentro de um lugar, nós devemos procurar os primeiros ou os últimos assentos. Não é verdade? Em outras palavras, nunca queira se exaltar. Nunca queira o primeiro lugar. Mas, irmãos, nós estamos falando de exaltação. Mas quando é culto, pode vir para o primeiro banco. Tá? Aliás, você vai estar se diminuindo se vier para os primeiros bancos. Não é verdade, Cleto? Cleto está aqui todo molhado. Vocês entenderam por quê, né? Chove em cima de quem se assenta nos primeiros bancos. Muito bem. Quando o missionário William Carey estava para morrer, ele chamou os seus amigos e disse: olha, quando eu morrer, não falem do missionário William Carey, mas falem do Salvador, que ele tentou apresentar para o mundo. O próprio apóstolo Paulo, seu nome era Saulo. Saulo significa desejo. E Paulo tinha muitos desejos, dentre eles, ser fariseu dos fariseus, chegar ao posto de Gamaliel. Ele queria ser alguém muito importante na sua nação. Se converteu e Deus trocou o nome dele para Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Paulo significa pequeno. E agora Paulo diz que ele era o menor dos apóstolos. Paulo diz que ele era o menor dos santos e, principalmente, o principal dos pecadores. É isso que Deus quer para mim. É isso que Deus quer para você, como marido, como esposa, como filhos, como crentes da igreja. É necessário ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. Por isso, eu não tenho nenhuma admiração pelas igrejas cujos pastores são famosos e principalmente mais famosos que o Senhor Jesus Cristo, mas o povo continua analfabeto bíblico.
Aqui na cidade de Ribeirão Preto, eu sou chamado pelo primeiro nome N vezes. Isso não me ofende. Aliás, irmãos, se nós formos ser bíblicos, sabe como vocês deveriam me chamar? Servo Rômulo. Servo Rômulo. Porque pastor sempre foi uma posição e não necessariamente um título. Não necessariamente um título ou pronome de tratamento. Pastor é posição. Agora, título, servo. Então pessoas me chamam de Rômulo. Me desculpe, Rômulo, é pastor Rômulo. Não se preocupe. Eu sou primeiramente servo do Senhor Jesus Cristo e de você também. Colega meu tinha acabado de ser ordenado. Aí um outro colega nosso, por falta de costume, o chamou pelo primeiro nome. Levou a maior bronca, levou a maior dura. Saiu dali sem graça. Passado alguns dias me viu, me chamou pelo primeiro nome, mas ele estava tão traumatizado que na mesma hora ele disse: me perdoa, pastor Rômulo. Eu disse: que isso, Joãozinho? Fique à vontade, é Rômulo mesmo, para os amigos, para os colegas de infância. Aí ele coçou a cabeça e disse: eu não entendo. O outro pastor fulano, eu chamei pelo primeiro nome, levei a maior dura, levei a maior bronca. E você não se importou. Por quê? Importa que ele cresça e que eu, diga alguém, diminua. Então nós vamos evitar muitos problemas maritais, espirituais, se nós acreditarmos no que estamos aprendendo nesta manhã. É necessário fazer a vontade de Deus e a vontade dele para todos nós. Você diminua, deixa Cristo crescer na sua vida. E em terceiro e último lugar, crescer espiritualmente e não pessoalmente. As ordens estão invertidas. Todo mundo está querendo crescer pessoalmente. Crescer na vida financeira, crescer nos estudos, não é isso? Crescer na vida física. Haja vista que todos nós, a começar por mim, fazemos exercícios, ginástica, cuidamos da nossa dieta. Mas, irmãos, o crescimento mais importante ainda é o crescimento espiritual. Mais importante de todos. Veja o que João diz no verso 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, que é o meu caso, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Portanto, só existe um que é sobre todos, Jesus. Agora, muitos de nós, ao invés de buscar crescimento espiritual, nós estamos buscando crescimento pessoal. Como é que eu posso crescer na igreja? Será que um dia eu posso ser um dos pastores? Como que eu posso crescer no trabalho? Como que eu posso crescer na vida e etc? Não há nada de errado em crescer. Você só não pode crescer mais que Cristo. Parece que todo mundo tem uma agenda, né? Uma agenda pessoal. A Bíblia enfatiza crescimento espiritual dos filhos de Deus. Como podemos crescer? Primeiro, através da palavra de Deus. Falando com uma católica na semana passada, ela me disse: toda vez que eu leio a Bíblia, eu levo uma surra. O que a senhora quer dizer com isso? A Bíblia me conhece tão bem, eu leio a Bíblia e eu apanho. Ela mostra todos os meus erros. Irmãos, católico ou não, ela falou a verdade. Ela falou a verdade. Exatamente isso que a Bíblia faz. Ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos conforta. Veja o que Hebreus 4:12 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Irmãos, não há exame de imagem que consiga mostrar tudo isso no corpo humano, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela nos absorve por completo, mas ela é como um antibiótico.
Se você não fizer o tratamento por completo, vai precisar de mais antibiótico. As bactérias vão se proliferar e tornar-se mais resistentes. Por isso que aquele crente que levanta, cai, está sempre desistindo, um pouquinho de Bíblia não resolve mais. Agora ele precisa de muita Bíblia. Eu me lembro desse jovem que era usuário de drogas, tinha um vício, morava aqui na nossa região, no tempo que eu era jovem ainda, e ele vivia se arrependendo, vivia querendo abandonar as drogas, mas não conseguia. O que ele fazia? Ele orava 10, 15 minutos por dia, ele lia pelo menos 3 capítulos da Bíblia todos os dias, mas não era suficiente. Então um dia, ele pegou a Bíblia e com a roupa do corpo, ele foi para a chácara do pai. Ficou 30 dias sozinho, isolado naquela chácara. Comia o que tinha ali, ovo, alguma coisa da própria chácara. Mas ele não queria ver ninguém. Por 30 dias ele ficou sozinho, isolado naquela chácara. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia e orando, dia e noite. Dia e noite foi um tratamento muito intensivo. Mas no final daqueles 30 dias, aquele moço havia sido libertado do vício. Amém, irmãos? Isso explica então, porque muitos de nós, lendo apenas alguns poucos capítulos por dia, nós não somos vitoriosos, nós não alcançamos a vitória, porque na verdade nós estamos precisando de um tratamento de choque com a palavra de Deus. O salmista disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós garantimos, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. Essa senhora chegou no escritório chorando aos prantos. Ela disse: acabei de vir do médico. Eu pensei, gente, ela recebeu uma péssima notícia. Ela deve estar com uma doença gravíssima. E o que o médico te disse, minha irmã? Ele me disse para abandonar o meu marido. Ele disse que o meu marido é a causa dos meus problemas emocionais. E que se eu não largar dele, eu vou ficar louca. Eu disse: louca é o médico. Pastor, o que o senhor sugere? Vá para casa, minha irmã. Diga para os seus filhos: não me perturbem. Eu vou passar o dia inteiro no meu quarto. Acenda uma vela. Olha só o que o pastor Rômulo andou fazendo por aí. Acenda uma vela média. Só saia do quarto depois que aquela vela for consumida. E durante todo esse tempo, leia a Bíblia e ore. Ore e leia a Bíblia. Leia a Bíblia e ore. Ore e leia a Bíblia. Deus vai libertá-la. Ela fez isso. Passou o final daquele dia e toda noite na presença de Deus. Antes mesmo da vela ser consumida, ela já havia sido libertada. Irmãos, já se passaram 21 anos. E eu nunca vi um casal tão unha e carne como este casal que eu estou mencionando. A palavra de Deus pode. Ela pode. Acredite, ela pode. Mas precisamos de tratamento intensivo. E não essa leitura casual que fazemos no dia a dia. Como podemos crescer? Através da palavra de Deus, nossa comida. E por último, através da perseverança. Meu amado, temos que fazer a nossa parte. 1 João 3,24 diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. A vida cristã não é uma batalha que você conquista da noite para o dia, mas é um processo lento e demorado. Todos os dias. Quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta,
eu tive vários acidentes. Um deles, eu caí por cima do pedal da bicicleta e este perfurou o tornozelo. Eu tenho a cicatriz no meu tornozelo até hoje para me lembrar daqueles primeiros dias tentando andar de bicicleta. Mas se eu tivesse desistido por causa daquele acidente, eu nunca teria aprendido a andar de bicicleta. E a vida cristã é assim também. Você não pode desistir nunca. Ah, mas eu peco demais. A vida cristã não é para pessoas perfeitas, é para pessoas imperfeitas. Nós não podemos desistir nunca. A vida cristã é cheia de acidentes. Veja o que 1 João 2,1 diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que você peque, que eu peque. Contra a esposa, contra os filhos. Aliás, os maiores pecados que eu cometo hoje em dia são contra a minha família. Quantos podem dizer a mesma coisa? Os maiores pecados que eu cometo hoje em dia, contra a esposa e as filhas. Depois contra a igreja. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, não desista, porque você tem um advogado. Não desista. Só não consegue viver a vida cristã aquela pessoa que tem uma agenda pessoal. Ela não está na igreja para que Cristo cresça. Ela está na igreja para que ela cresça. Aí ela realmente não consegue viver a vida cristã. Ela está buscando o seu próprio interesse. Mas quem é sincero e quer agradar a Deus, irá conseguir, através da Bíblia e da perseverança, ser o crente que Deus quer que ele ou ela seja. Terminando, o que significa? Importa que ele cresça e que eu diminua. Primeiro, ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. Segundo, cumprir a vontade de Deus e não a sua. E por último, crescer espiritualmente e não pessoalmente. Pergunta: quantos acreditam que nos últimos 10 anos a maior parte da população brasileira cresceu pessoalmente? Foi a festa do boi louco, não foi? Todo mundo conseguiu empréstimo, todo mundo conseguiu crédito, casa própria e carros novos. Mas quantos perceberam que nos últimos 10 anos, ao invés de melhorar, as igrejas pioraram? Você viu alguma correlação entre crescimento pessoal e crescimento espiritual? Não. Por isso, nós temos que separar as duas coisas. A nossa prioridade é que ele cresça e que eu diminua. E, resumindo, o sucesso da vida cristã está aqui em Gálatas 2:20, e eu gostaria que você lesse este versículo comigo. Primeiro, vou deixá-lo lê-lo em silêncio. Depois, iremos lê-lo todos juntos, numa só voz. Timóteo, toca um pouquinho ali para nós, um fundo musical. Gálatas 2:20. Muito bem. Nos coloquemos em pé e vamos ler todos juntos. Gálatas 2:20. Em voz alta: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você viu? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pastor, qual é o segredo da vida cristã? Nesta ou em qualquer outra igreja, irmãos, o segredo é um só. Importa que ele cresça e que você diminua.